Graça e paz, irmãos. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite. Eu quero saber se estão me ouvindo com clareza. Estão me ouvindo direitinho aí atrás? Está dando para ouvir? Ok, então isso já me deixa mais tranquilos. Queremos já adentrar o estudo da palavra de Deus. Junto com vocês nessa noite. É um estudo breve, mas importante para nós. Por isso, queremos pedir toda a atenção dos amados, que você possa ficar à vontade, para que junto nós possamos estudar as Sagradas Letras. Foi lido um texto aqui com os irmãos, lá de Gênesis 12. E eu quero chamar a atenção apenas para o versículo 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É um texto belíssimo, né? Nós notamos aqui. Não se preocupe a chegar até lá, que eu sei que os irmãos já acompanharam a leitura, nós não vamos nos deter aqui. Só queria chamar a sua atenção para o que foi dito aqui a Abrão. Na época, esse era o seu nome. E quando nós olhamos aqui, tem uma promessa muito importante para que nós possamos compreender. Já, rapidamente, convido você para um segundo texto. O texto agora de Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2. É a continuação de uma belíssima história que nós temos estudado, junto aqui com vocês. Isso no domingo à noite. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Mateus 2, versículo 1 ao versículo 12. Você vai ver que fala da visita dos magos ao menino Jesus, recém-nascido. Leiamos, pode acompanhar atentamente aí, vamos ler bem devagar para que todos possam acompanhar. Diz assim a palavra de Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Texto belíssimo, né? Um texto fantástico que nós acabamos de ler juntos. Pois bem, irmãos, o que isso tem a ver com o texto de Gênesis 12, versículo 3? Nós notamos, irmãos, que quando o Senhor aparece a Abraão lá em Gênesis, ele faz uma grande promessa.
nós notamos que ele diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Notemos que Deus, irmãos, ele não segue um padrão que os homens propriamente estabelecem. Ele não segue uma linha definida para atrair as pessoas a si mesmo. Desde o princípio, Deus já vinha agindo entre os povos das nações. E quando nós olhamos, né, a promessa feita a Abrão, Deus a faz cumprir. Porém, o povo que deveria representar Deus perante os gentios, eles não cumpriram esse papel. Deste modo, está repleto no Antigo Testamento, que demonstra que Israel ele não se interessou muito por estender as bênçãos de Deus aos gentios, às nações vizinhas. E por isso, nós notamos que Deus busca de outros modos assim fazê-lo. Deus se moveu no decorrer da história, em todas as gerações, a fim de formar para si um povo, a fim de se revelar, de revelar sua bondade, de revelar seu coração amoroso para as nações. E com isso nós podemos simplesmente citar aqui o que foi que aconteceu com o sírio Naamã leproso, que por meio de uma cura miraculosa, Deus foi glorificado na vida daquele homem e por meio dele. O que falar de uma africana, rainha de Sabá, que saiu da sua terra para procurar conhecer a sabedoria de Deus por meio de Salomão. Ao desenvolver a história, nós podemos lembrar de um profeta fujão chamado Jonas, que foi enviado a uma cidade da Assíria, chamada Nínive, e ele pôde testemunhar da transformação de toda uma cidade. E a bondade de Deus, o coração amoroso de Deus se revela ali. O que dizer de um profeta estadista chamado Daniel, que no reino babilônico se destacou, por quê? Por ser temente a Deus e a anunciar a grandeza desse Deus. Juntamente com Esther, Neemias, Esdras. Nós vemos a história, nós conhecemos a história, um Deus que se revela, um Deus que se apresenta, um Deus que age, a fim de tornar conhecido a sua bondade. Mas o que isso tem a ver aqui com uns magos, uns homens sábios que vêm do Oriente para visitar o menino Jesus? Eu quero iniciar nosso estudo de hoje frisando 3 perguntas. A primeira delas, o que indica a participação dos sábios do Oriente no nascimento de Jesus? O que indica isso? O que mensagem isso traz para nós? Então, o que indica a participação dos sábios do Oriente no nascimento de Jesus? Uma segunda pergunta, de que maneira Deus os informou sobre esse acontecimento extraordinário? Quais os modos? Nós já estudamos aqui que para Maria um anjo aparece, para Zacarias um anjo, para os pastores um anjo cercado por uma multidão das hostes celestiais. Mas para os magos, ou para os sábios, uma maneira bem distinta, bem diferente. O que isso representa? Essa maneira que Deus usou para informar aqueles homens. E a terceira e última pergunta, por que usou outro método e não como fez com os pastores? Por que Deus fez isso? Então, o nosso convite é para que os irmãos possam refletir a respeito disso. O tema de nossa meditação é Seguindo uma Estrela.
para a gente refletir um pouco a respeito desse assunto. A chegada desses homens, eles eram homens estudiosos, eles contemplavam os fenômenos astronômicos, eles observavam o firmamento, e estes homens imediatamente, ao decifrar os sinais, eles seguem a visitar e a, digamos, a testemunhar a chegada do menino da profecia. E o que isso significa? Isso significa, irmãos, que o nascimento de Jesus, com a visita desses homens do Oriente, ele, na verdade, transcende as fronteiras de Israel. Isso denota que o nascimento de Jesus seria algo impactante, não apenas naquele contexto judaico, para os judeus, mas abrir as possibilidades para todos os povos, reinos e línguas. Nós notamos aqui que o mundo gentil agora, eles podem contemplar esse acontecimento. Deus nunca vedou acesso a si mesmo, a ninguém, que tão somente o quisesse buscar. E isso continua até hoje. Notamos que a nação de Israel deveria ser instrumento de Deus, um reino de sacerdotes, para que a bênção de Deus que era derramada, que seria derramada naquele povo, pudesse abençoar toda a terra, todos os povos, todas as nações. E é esta a questão lá de Gênesis 12, quando ele diz no versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É algo que chama a nossa atenção. De fato, essa vocação, ela está contida no chamado do pai Abraão, que transferiria bênçãos ou transmitiria bênçãos a todas as nações, a todos os povos. Então, irmãos, Israel não estava muito interessado, então Deus busca outros meios para assim o fazê-lo. O Senhor moveu-se frequentemente entre os gentios. As Escrituras mostram isso, como aqui foi falado a respeito de Naamã, da rainha de Sabá, e outros personagens da história. Não há dúvida que o Senhor, apesar da, digamos, indiferença do seu povo, mas ele sempre soube qual o meio ideal e particular pelo qual ele se revela às pessoas. É interessante que ele se revela quando não se espera tanto. Deus tem uma característica bem especial, que ele adora surpreender pessoas. Ele adora surpreender-nos, porque na verdade ele sempre nos surpreende. Essa é uma grande verdade, é uma grande realidade. Nós notamos, irmãos, que a fim de tornar a sua bondade conhecida, o seu coração conhecido, Deus vem e mostra aqui como ele se revela a esses homens. E note também que o modo que Deus se revela sempre é o modo ideal. Ele sempre sabe como deve agir. O relato de Mateus, ele impressiona, porque mostra um grupo de homens que, sem nenhuma influência religiosa, sem nenhum exemplo, eles não estudavam a nação de Israel. Não é isso, eles não estudavam nada disso. Eles estudavam os astros. Eles eram dedicados e comprometidos nesse estudo. E de repente, eles, pelos seus estudos, eles conseguem detectar. A Bíblia não diz como era que eles estudavam. Mas, irmãos, o que mais me impressiona é que à medida que eles detectam isso, tudo é abandonado para que eles possam comprovar a chegada de Jesus. Isso é magnífico, isso é impressionante. Eles queriam descobrir o Messias que havia nascido. E para isso eles empregam uma grande
empreitada na vida, um grande desafio. Então eles seguem. Eles não tinham nenhuma influência, mas havia chegado o Messias e eles desejam descobrir. O mensageiro dessa notícia, para eles, foi um astro. Uma estrela aparece. Como era essa estrela, irmãos? Eu fico me perguntando. Eu não sei, a Bíblia não diz nada de como era essa estrela. Só que era algo tão diferente, creio eu, que eles dizem assim, que era nós vimos a sua estrela. Quando eles chegam ao rei Herodes. Eles viram, era uma estrela que apareceu. Irmãos, não é provido nenhum detalhe a respeito da forma desse astro, como apareceu, nem como eles interpretaram o seu significado. Basta apenas saber que o firmamento proclama a glória de Deus. É a única coisa. Basta apenas saber que os céus declaram a glória de Deus. Isso é o bastante. Nós notamos que eles seguem. Eles só perceberam que apareceu a estrela e eles seguem. Eu quero dizer uma coisa aqui, que Deus, Ele se revela. Deus, Ele se faz conhecer, porém, só para aqueles que têm olhos para ver. Tem pessoas que não querem ver, que não querem saber, que não querem entender, que não desejam, e para estas pessoas continuarão sem enxergar. Mas para todos aqueles que desejam ver, verão. Davi compartilhou no Salmo 8 a sua admiração diante da criação de Deus. O Salmo 19 diz que o céu declara a glória de Deus e o firmamento a obra de suas mãos. Os sábios, com obsessão típica de cientista, interpretam a mensagem de um fenômeno, de uma estrela. E eles, nessa interpretação, eles observam o céu e chegaram a Jerusalém para investigar. Nós queremos saber, nós queremos entender, nós queremos conhecer, nós queremos ver o menino da profecia. Irmãos, tantas informações maravilhosas nós encontramos aqui. Então, ao chegar a Jerusalém, investigar o assunto mais a fundo, e nesta investigação, nós encontramos os mensageiros dispostos a ir aos gentios. Nós temos um Deus que está disposto a se revelar a todo aquele que deseja ver. Deus estava se movendo em meio a eles, tornando a sua intenção de incluir os gentios na salvação. Que começava primeiro com a casa de Israel, mas para esse fim, nós encontramos os gentios investigando e buscando conhecer a Deus. O que indica a participação dos sábios do Oriente no nascimento de Jesus? Indica que Deus inclui todos que desejam ouvir na promessa de salvação. Os sábios do Oriente já haviam dado como certo que os habitantes de Jerusalém sabiam do nascimento da criança prometida. Eles sabiam, ou seja, vamos buscar informação no lugar certo, em Jerusalém. E eles dão por certo, notem que eles chegam, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Eles sabiam aonde ter mais informação do assunto. Eles sabiam onde buscar mais direção. E eles perguntavam, versículo 2, onde está nascido o rei dos judeus? Ou seja, eles tinham plena certeza que os judeus já sabiam da chegada do Messias.
Então, irmãos, essa pergunta, quando é direcionada, ele diz, diz o texto, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, nós encontramos aqui, notamos que eles decifram, eles buscam informação aonde deveriam, mas quando nós olhamos, nós notamos que o povo de Jerusalém não estava muito informado, não. Quando ele chega e diz, versículo 3, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas, o povo indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Do povo, né? Ele indagava. Versículo 5. Em Belém da Judéia responderam eles. Ou seja, o que se nota era que os escribas e os fariseus, eles sabiam da profecia. Mas, ao que parece, eles não estavam muito inteirados do acontecimento e do sinal que havia acontecido. Os sacerdotes e os escribas, eles não duvidaram diante de Herodes em proporcionar a informação que ele pedia. Ele diz, olha, deve nascer aqui em Belém da Judéia, porque assim diz o profeta. E quando eles dizem isso, notem que eles já tinham a informação. Eles citaram de memória o profeta que anunciara o nascimento de Jesus. Mas isso também, quando nós notamos que eles citam de memória, eles haviam estudado o texto de modo cuidadoso. Eles buscaram interpretar cada detalhe da profecia. E essa profecia é citada pelo profeta Miqueias. Independentemente do profundo conhecimento das Escrituras que possuíam, eles não tinham se inteirado daquele acontecimento que já havia ocorrido. Ou seja, irmãos, eles sabiam do relato, mas eles não tinham nenhum interesse, não tiveram nenhum interesse de atentar para os eventos que já tinham acontecido. O fato é que conhecer o texto não garante que as pessoas possam perceber a forma como os eventos acontecem, como Deus se apresenta. Como é que está o coração? Como é que está você? Eles preferiram descartar o homem e se desfazer de suas posições, ou seja, eles decidiram, e nós notamos isso em toda a história de Jesus. Quando Jesus aparece, é batizado, tudo que Jesus faz, lhe ensina, eles descartam o homem Jesus, em vez de mudar suas tradições, de consultar, de avaliar suas posições. E nós notamos até hoje no estudo de Atos, como os judeus de Antioquia recebem a palavra. Eles, invejosos, rejeitam e perseguem, enquanto os bereanos recebem, examinando com avidez tudo o que Paulo ensinava, segundo as Escrituras, se aquilo procedia assim. Ou seja, nós notamos, irmãos, que muitas vezes nossas convicções se tornam um grande problema para as revelações de Deus, da palavra de Deus. E nós precisamos considerar tais verdades. Às vezes o profundo conhecimento das Escrituras, que possuíam, como nós vemos no caso, não resolveu o problema deles. Assim nós também, muitas vezes, em certas ocasiões, nós confiamos em nossas interpretações, nós esquecemos das possibilidades, nós esquecemos do modo como Deus age, como Deus procura nos trazer mais para próximo dele mesmo. Então, Herodes consulta os escribas e sacerdotes. E à medida que ele consulta, ele tira os sábios e dá um conselho. Notamos aqui, irmãos, de que maneira Deus informou sobre o evento. Aqueles homens, uma estrela aparece. Poderia ser
um anjo, mas não foi uma estrela. Ou seja, a gente precisa estar muito aberto às possibilidades que Deus trata. Deus revela a sua palavra a nós. E Ele faz com que essa palavra se torne cada vez mais clara, de modo a agir em nossas vidas. Às vezes, nossas convicções se tornam um verdadeiro obstáculo para entender os aspectos espirituais com o qual Deus se move. Sabemos que mesmo quando não percebemos, Ele está ativo, Ele está agindo no mundo que nos cerca e ao mesmo tempo Ele está ordenando as coisas segundo os seus propósitos, a fim de cumprir seus planos eternos. Sabe, irmãos, eu, conversando em casa com a minha família, Joabe tem sempre mencionado que a gente precisa fazer com que os irmãos possam cuidar da obra de Deus como devem cuidar. E ele dizendo, e é verdade, que a gente vai passar. E é impressionante nós notarmos que Deus deseja usar-nos, usar você, para fazer com que a obra dele possa ter progresso. Ele ordena as coisas segundo a sua vontade. Ele cumpre os seus planos. Ele age de modo misterioso e vai muito além do que aquilo que nós pensamos ou planejamos. Ou seja, a imensidão de sua obra nos convida a uma postura. E a postura é: eis-me aqui, Senhor, e descansando naquilo que Ele faz. Nós não precisamos servir de modo ansioso. Nós não precisamos servir de modo turbulento, como sendo uma obrigação. Não, não. Nós só precisamos servir descansando naquele que faz todas as coisas, usando os seus meios, os seus métodos que são perfeitos, que cumpre o seu propósito, que cumpre a sua vontade. A imensidão da sua obra nos convida a descansar nele, pois não necessitamos estar a par de tudo que ele faz e como ele faz. Antes nós podemos nos prostrar diante da sua soberana vontade e exclamar: Senhor, faz a tua vontade, usa-nos conforme a tua vontade, faz a tua vontade, a começar na nossa ou na minha vida. Os magos traz algo bem especial, irmãos, uma lição muito especial para nós. Ele mostra que o Deus de Israel é o Deus de todo aquele que ouve a sua voz, que está com os olhos abertos para ver. Foi muito falado hoje aqui sobre os olhos abertos, né? Um povo que mantém os olhos abertos. Isso é algo especial. Quero agradecer, viu, Samuel? Muito obrigado. Então, irmãos, é uma grande verdade. Nós notamos que Deus, Ele deseja fazer isso nas nossas vidas. Nós podemos descansar na soberana vontade de Deus e, com isso, continuar servindo a Ele em amor. Seguindo uma estrela. Para os magos foi a estrela. E para nós hoje, irmãos, eu fico imaginando, na sexta-feira nós estávamos aqui com alguns homens, assistimos um filme, né? E se tem uma coisa no filme que me chamou muita atenção, é baseado no ministério de Paulo. Uma coisa que me chamou muita atenção foi ver algo que nós já vemos na Bíblia, que aqueles irmãos, eles tinham muito pouco. Eles tinham quase nada. Eles não tinham as escrituras do Novo Testamento. Eles não tinham os testemunhos dos homens que viriam depois. Eles não tinham conforto algum. Ele não tinha as redes sociais para ter contato ou examinar as coisas em tempo real. Mas eles não tinham nada. Mas aqueles homens davam tudo, aquelas mulheres davam tudo para Deus. E isso me marcou bastante.
Então, quando nós olhamos aqui, seguindo uma estrela, esses magos, eles seguiram, eles abdicaram de muita coisa, seguindo as suas convicções, a sua interpretação, da mesma forma que nós podemos observar que outros se seguiram posteriormente. Mas notamos que, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, Paulo disse, era o que importava. Ou seja, nada mais importava a não ser fazer a vontade de Deus, pregar, ou ensinar. Eles tinham a estrela e eles tinham essa percepção de que o menino tinha chegado e por isso eles vão embora, vão atrás, vão descobrir. Do mesmo modo, nós podemos notar que somos chamados a fazer a mesma escolha. A absoluta soberania de Deus, do Deus de todas as coisas, não deveria ser apenas uma verdade colocada em dúvida, como muitos fazem, mas uma verdade absoluta pelo qual devem viver, devem abdicar e devem buscar. Quantos questionamentos muitas vezes nós propriamente levantamos? Então logo nós notamos, por exemplo, o versículo 9 e 10 do texto: depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Nota, irmãos, que a trajetória daqueles homens é interrompida quando eles vão consultar o rei Herodes. Mas nota uma coisa, que à medida que eles se põem em movimento, a estrela novamente aparece. Quando eles se colocam na jornada, a estrela aparece novamente. Eles são guiados, como foram nos primeiros instantes de sua jornada. Mas eles se põem novamente em movimento. Muitas vezes nós paramos na nossa vida espiritual e esperamos que Deus esteja agindo na nossa vida. Mas não é assim que funciona. Não é assim, não é deste modo. Eles reiniciam a jornada, eles reiniciam a marcha rumo a Belém. A estrela volta a aparecer. Irmãos, é preciso estar em movimento. A vida cristã, ela não se estaciona. Não existe uma estabilidade espiritual, ou nós crescemos ou regredimos, e não há alegria em retrocesso na vida, não há alegria em voltar atrás, a alegria vem na jornada. Note, quando eles, após ouvirem o rei, partiram. Crente tem que estar sempre caminhando, sempre andando, prosseguindo. E é interessante, não, mas é por causa de fulano que eu deixei de ir à igreja, ou deixei de participar, ou deixei de servir. Aí a pergunta é: o que foi que Cristo fez por você? Eu não estou nem aí pelo o que foi que você fez para me entristecer. Eu quero saber o que Cristo fez por mim. É a Ele que eu presto conta, é a Ele que me interessa. E notem, eles voltam à jornada, o rei vai, fala com eles, orienta eles, e eles voltam para o caminho, eles continuam, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia. Então Deus vai agir na vida daquele que caminha, que está caminhando, que está prosseguindo. Então, o Senhor dirige e acompanha os que estão em movimento, e não aqueles que se demoram a esperar ter certas convicções. Muitos se detêm a procurar ter certeza de determinadas coisas. Eu lembro da frase de Paulo que diz: eu não julgo tê-la alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Paulo não se detém a estar olhando para trás, mas ele prossegue olhando para frente. Se os magos tivessem retrocedido, voltado
a estrela não teria aparecido. Mas eles partiram para a descoberta. Eles voltaram à jornada e a estrela aparece, indicando o caminho. Vale a pena assinalar, irmãos, que a reaparição da estrela ocorreu quando começaram a sua jornada, quando recomeçaram a sua caminhada. Nós não podemos perder tempo, não devemos. Para que perder tempo? Se nós olharmos, irmãos, como está o mundo hoje, como estão as coisas hoje, está escancarado, irmão, o escárnio nas coisas de Deus. É escancarado tudo que as pessoas, você é livre para fazer qualquer coisa, menos para adorar a Deus livremente, sem censuras, sem questionamentos. Estava lendo e fiquei assustado com uma esposa de um pastor aqui em Minas Gerais. Ela criou um personagem infantil de uma heroína, que é a defensora das crianças. Eu esqueci o nome da heroína, como ela botou. E o desenho ficou tão bom, que a TV Minas contratou dela, pegou esse material e passou a exibir o desenho infantil em sua grade de exibição. Mas só que tinha uma frase. E a frase trouxe problemas, porque o Ministério Público bateu em cima agora. E a frase era o seguinte, olha o que é que diz: Deus criou o menino e a menina para a sua glória. Meu irmão, Deus criou o menino e a menina para a sua glória. A frase que tem a heroína dizendo, ensinando para as crianças. Não, mas não pode. Não pode de jeito nenhum. Isso é má influência. Eita, mas tem outra coisa. Ela pegou o nome obedecer. E as iniciais ela fazia uma musiquinha. Aí terminava a musiquinha dizendo: obedecer papai e mamãe, porque agrada a Deus. Meus irmãos, está escancarado diante de nossos olhos. O que é que está acontecendo? Nós precisamos seguir o caminho. Nós precisamos continuar a marcha. Então, é tempo de caminhar. O trajeto está diante de nós. Caminhar com Ele sempre implica em experimentar o crescimento na fé. Caminhar com Deus sempre experimentamos o crescimento na fé. E é por isso que diz, olha só, chegando parou sobre... E precedia até que chegando parou sobre onde estava o menino, se referindo à estrela. Olha o versículo 10. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Eles chegaram ao destino da caminhada. O evangelista comenta, vendo eles a estrela, alegraram-se, e isso é a confirmação de que estamos em seus caminhos, que à medida que estamos em seu caminho, seus caminhos produzem um resultado. Ou seja, à medida, irmãos, que completamos, ou que temos a convicção que estamos no seu caminho, tem um resultado. Nós estávamos saindo para a igreja, antes de sairmos de casa, e eu sei que os irmãos que moram aqui próximo, viram que a cidade estava meio agitada. Muito barulho, muito festejo, fogos e tal, né? E tudo. Irmãos, não falando aqui de nada, mas você nota, as pessoas vivem à busca de alegrias. É ou não é? Vivem à busca de alegrias. Os magos, seguindo a estrela, encontraram alegria, seguindo a estrela. Nós não precisamos de outra coisa, só precisamos seguir o caminho. Porque grandes alegrias nós desfrutaremos passo a passo na jornada. E quando chegar lá no final dela, será júbilo inefável. Alegria indizível. Que jamais nós poderemos aqui calcular. Jamais nós temos como imaginar. Então, eles seguem e experimentam. Mas eu gostaria de frisar uma coisa.
que nesse caminho, seguindo, ele estava seguindo a estrela. Nós não precisamos seguir uma estrela. Nós só precisamos seguir a Cristo, seguir sua palavra. Mas nesta jornada, nós teremos provas e dificuldades. Não pense que você que está aqui, que não faz parte de nossa igreja, que nunca ouviu, nós não vamos dizer que você não vai ter dificuldade, não, porque seria uma grande mentira nossa. Nesta jornada nós teremos provas e dificuldades, mas sempre se apoderará de nós uma que nós chamamos de uma loucura santa, uma alegria indizível. Uma das cenas mais fortes no filme que nós assistimos na sexta-feira é quando o evangelista Lucas ele vai nas vielas da cidade e está havendo muita perseguição porque é naquele processo de destruição de Roma, que Nero culpa os cristãos, e está havendo muita perseguição, muita morte. E quando o evangelista Lucas vai virando a esquina, mesmo na hora, está lá as estacas e os crentes colocados sobre elas, e no mesmo instante o soldado vai tocando fogo em um dos personagens. Nesse instante, Lucas faz para avançar, para tentar soltar ou fazer alguma coisa, né? Impedir. Aí o irmãozinho que está lá preso assim, mão para trás, ele olha assim para Lucas e faz. E Lucas ali fica assistindo ao longe o irmão ser queimado vivo ali. Então, irmãos, teremos provas e dificuldades, mas uma loucura santa dominará nossos corações. No meio da batalha, somos mais levados a uma profunda convicção de que nós estamos, né, onde devemos estar. É no meio das dificuldades mais fortes na vida cristã que se apodera de nós uma profunda convicção que nós estamos no lugar que devemos estar. Quando Jesus pergunta para Pedro, vocês querem voltar também? Pedro diz, Senhor, para quem nós iremos? Se tu é que tens as palavras da vida. Então, irmãos, nós estamos chegando ao final de nossa exposição de hoje. A imagem dos homens do Oriente adorando o pequeno Jesus revela o mais profundo desejo do Senhor para todos nós. A imagem daqueles homens que chegam, contemplam a criança e ali se prostram e adoram e oferecem seus tesouros. É a manifestação daquilo que Deus deseja para cada um de nós. A presença dos sábios adorando o Messias indica claramente que o Salvador chegou e que é um benefício para toda a humanidade. Gostaria que vocês pudessem chegar a Isaías 49, versículo 6. Isaías 49, versículo 6. Que diz assim, Isaías 49, o verso 6. Sim, diz ele, pouco é os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Todos os povos, todos são chamados, Deus chama todos. O verdadeiro adorador, irmãos, você nota que eles se prostram, adoram e ofertam seus tesouros. A mensagem que nós temos aqui é que o verdadeiro adorador nada guarda para si mesmo. Nada. Nada é meu.
Tudo é teu, Senhor. Mas por que isso? Porque ele não encontra meios para expressar a sua devoção a Deus. Por ele não encontrar um meio para demonstrar sua devoção a Deus, ele entrega tudo o que ele é. Ele entrega tudo o que ele tem. Por quê? Porque ele não encontra outro meio. Esse é um chamado para entregar tudo a Deus. Não estamos falando, irmãos, aqui como fazem os pentecostais, de você entregar todo o seu dinheiro. Não é isso, irmãos. É a representação de você não reservar nada para você, mas ser todo o eu de Deus. Então, ao terminar este texto, é bom nós recordarmos que Deus usou uma estrela nessa história. Deus usou uma estrela, Deus usou um rei perverso, Herodes, e Deus usou um sonho para guiar esses homens, um sonho de encontrar o Messias. Então, Deus usou 3 coisas estranhas. Ele não se limita a um único método. Imagina, usar uma estrela, um rei perverso, usar um sonho para guiar esses homens. Convém, irmãos, que caminhemos pela vida com a disposição de sermos surpreendidos por Deus. Senhor, eu não entendo certas coisas, mas eu sei que o Senhor é Deus. Senhor, eu não preciso conhecer tudo, mas eu preciso reconhecer que o Senhor é Deus. Senhor, eu não entendo, mas eu sei que Tu és soberano. E nesta convicção, nós podemos prosseguir, nunca desistir, pois nós nunca saberemos quando e nem como Ele vai agir, ou como Ele vai se aproximar de mim. Mas uma coisa eu sei, que Ele vai estar sempre se revelando conforme a vontade dEle. E esse é o chamado. Gostaria de deixar para os irmãos 3 aplicações apenas. A primeira delas, a presença dos sábios nos primeiros dias do Messias indica que a chegada do Salvador é um benefício a toda a humanidade e não a um pequeno grupo. Jesus trouxe benefícios para nós. Hoje nós estamos aqui porque Jesus veio. Hoje nós temos esperança porque o Messias veio, porque Ele morreu por nós, porque nós temos a convicção de que Ele ressuscitou e voltará para nos buscar. E como Paulo disse, se a gente não crer nisso, então vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer. A vida não tem sentido sem o Salvador. A vida não tem sentido sem o Evangelho. O que resta para o mundo? É interessante que lá em 2 Pedro diz que o mundo, todas as coisas que há no mundo se reservam como tesouro para o fogo. Que esperança existe? Mas os sábios traz para nós que o Messias veio para salvar. É um benefício para toda a humanidade, como nós lemos em Isaías 46. Segundo, os sábios nos ensinam o significado da verdadeira adoração, que é algo que afeta toda a nossa vida. Eles chegam fisicamente e se prostram. Eles abrem os seus tesouros, as suas dádivas. Ou seja, o verdadeiro adorador nada guarda para si mesmo, como falamos há pouco. Ou seja, a presença dos sábios nos ensina que nós devemos nos entregar totalmente, sem reservas. E por fim, os sábios seguiram suas pesquisas para seguir uma estrela. Eles não tinham as escrituras, influência religiosa alguma, os testemunhos, o Espírito Santo. Porém, nós temos tudo isso. Então, não há como errar o alvo, irmãos. Não há porque estar olhando para o lado, não há porque estar olhando para trás. Mas nós vamos seguir o Senhor. A alegria que nos aguarda não se compara a nada nesta vida. Pense nisso.
convido a orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nós te rendemos graça, porque o Senhor nos buscou na pessoa de teu Filho. É por meio dele, ó Deus, que o Senhor nos alcançou. Não sei, Senhor Deus, se há pessoas que ainda têm a dúvida, que ainda não entregou suas vidas, mas que o Senhor esteja os convencendo por tua graça. A obra é tua, é o Senhor que se revela como bem quer. Nós somos apenas porta-voz. Sei, Senhor Deus, que essa história traz muitos ensinos para nós. Nos ajuda, Senhor, a compreender. E ao mesmo tempo, ó Deus, a tomar como exemplo para as nossas decisões. Possamos entregar nossas vidas, tudo o que somos, e ao mesmo tempo estar, Senhor, dispostos a ouvir a tua voz quando o Senhor falar. Seja por tua palavra, seja, ó Deus, por meio dos irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender, mas mesmo que certas coisas não entendamos, sabemos que o Senhor é Deus soberano, que faz tudo conforme a tua vontade e para o teu inteiro agrado. Obrigado por teu amor para conosco. Esteja abençoando a tua igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Pois bem, nós estamos encerrando. Eu quero convidar para nós encerrarmos cantando.